E a gente continua falando de saúde. Chegou a hora do nosso bate-papo do dia. Você já ouviu falar que infartos são mais comuns no Natal e no Ano Novo? Um novo estudo realizado por pesquisadores na Austrália acabou de comprovar que o risco de ter um ataque cardíaco aumenta em 4% durante os feriados de fim de ano. Então eu aproveito para saber o porquê disso, batendo um papo aqui no estúdio com o médico do esporte, o Dr. Diego Dias. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Então, começa contando para a gente, por favor, doutor, por que isso acontece? Pela emoção. Na verdade, a justificativa maior que a gente tem é porque nessas épocas do ano, as pessoas costumam se emocionar mais, né? Então, em função disso, associado também com a maior ingesta de bebida alcoólica, isso seria um fator de risco maior. Eu observo realmente que a gente parece ficar mais emotivo, mais sentimental, dá até uma certa depressão, principalmente no Natal, para quem, por exemplo, já perdeu gente muito querida, tem essa questão, é isso? Tem esse envolvimento de sentimentos, né? É claro que os hábitos, é uma época do ano onde se costuma ter mais confraternizações, as pessoas acabam comendo um pouco pior, ingerindo mais alimentos que contêm, são mais gordurosos, mais salgados. Então, com isso... Época de exageros mesmo. Reduz a atividade física nesse período, então toda essa associação de fatores acabam colaborando para uma piora, na verdade, para o aumento desses índices nessa época do ano. Agora, com relação à questão da atividade física, as pessoas estão mais conscientes da necessidade da prática de uma atividade, um esporte hoje? Os índices, na verdade, dos últimos anos vêm mostrando que as pessoas elas têm praticado mais atividade física. Em geral, elas costumam, a população ela tem aumentado a prática, seja a sua caminhada, a academia, os esportes coletivos. Existe realmente uma conscientização maior. Porém, os índices em relação à obesidade e algumas doenças crônicas, eles vêm aumentando, na verdade. E como que a gente entende, então, esses dados? A pessoa está fazendo mais exercício, mas também está comendo muito errado? A alimentação ainda costuma ser um grande problema. Os produtos ultraprocessados, os fast foods ainda têm sido muito ingeridos. Apesar do aumento da ingesta de frutas, de verduras e de outros alimentos saudáveis, nós ainda temos um alto consumo desses alimentos. Ou seja, não adianta a pessoa fazer atividade física e achar que já está tudo ok, comer errado. Você empata ou às vezes ainda fica no prejuízo. Justamente, tem que associar as duas coisas. Se eu quero ter um resultado de emagrecimento, não adianta só praticar atividade física. É claro que eu tenho benefícios com a prática, mas a associação das duas coisas, exercício físico e boa alimentação, é o remédio para tudo. Se a gente for colocar em percentual, doutor, qual tem mais impacto no resultado aí do emagrecimento? Alimentação ou atividade física? O que alimentação. Alimentação primeiro, depois... Esse seria o mandatório. Comece a se alimentar bem e a realização da prática de atividades físicas vai trazer e vai contribuir muito para beneficiar e trazer, assim, evitar alguns outros grandes problemas, né? Então, é um fator de prevenção muito importante, mas a alimentação adequada é essencial. Algumas pessoas, quando começam a fazer atividade física, às vezes até aumentam o apetite. Porque você está gastando energia, você quer repor aqui. Isso, então, no final do treino, acaba que a fome ela é muito grande. Aí piora. Se eu não estou com uma alimentação adequada, se eu não aprendi a me alimentar, se eu não estou comendo alimentos de boa qualidade nutricional, vai acabar ganhando peso. Joga fora o exercício, em outras palavras, né? Você falou aí que as pessoas estão fazendo mais exercício, caminhada e tal. A caminhada, ela é liberada para todo mundo? Ou tem alguma restrição ainda para algumas pessoas? Os exercícios de baixa intensidade, né, até moderada intensidade, em geral, eles são liberados para praticamente todas as pessoas, são raras as exceções. A gente precisa, claro, tentar entender aquelas pessoas que apresentam algum problema ortopédico, alguma coisa nesse sentido. O que, às vezes, nós temos que estabelecer limite são em relação a atividades de mais alta intensidade. Por exemplo, ainda na caminhada, quem tem algum problema na coluna, hérnia, disco, essas coisas que as pessoas falam, pode fazer ou... Ela pode realizar. A caminhada, a gente não vai ter um grande problema com impacto, né? Então, usando um calçado adequado e essa pessoa, ela não tendo uma limitação
do ato de caminhar, física mesmo, para conseguir caminhar, ela vai conseguir realizar e não vai ter uma contraindicação. Precisam ser analisados caso a caso. Sempre a gente tem que individualizar. Mesmo para caminhar, é melhor procurar um médico e fazer um exame para ver como é que está tudo. É bom ter uma avaliação pré-início de atividade, certo. Mas sempre ter a consciência de que realizar uma atividade física é sempre o melhor passo, é sempre a melhor escolha. Agora, nessa época do ano, a gente vê que as pessoas, como a gente estava falando agora há pouco, exageram. Comem muito, bebem muito, dão aquela engordada, aí na hora que chega ali em janeiro, já terminaram as festas e falam, agora tem que melhorar para o carnaval. Esse efeito sanfona de vai, vem, qual que é a interferência disso na saúde da pessoa? O que isso pode trazer aí de problemas? Ou não tem problema nenhum, é só uma questão estética, não tem problema? O grande problema é que, às vezes, as pessoas procuram por dietas milagrosas ou dietas que são extremamente agressivas, né? Então, com isso, acabam perdendo no decorrer dessa dieta que está sendo praticada uma perda significativa de massa muscular. Quando eu perco massa muscular, automaticamente eu estou perdendo a minha capacidade de produção de energia. No momento em que eu resolvi, deixei essa dieta anterior que eu estava fazendo com baixíssima caloria. Agora eu não tenho a mesma massa muscular que eu tinha anteriormente, porque eu sacrifiquei ela. Qual o problema agora? Eu vou engordar com uma quantidade de calorias que antes eu não engordava. Olha aí a situação. Está aí, gente, o problema. Agora, que frequência de exercícios assim é interessante, é o que a gente pode considerar saudável, importante? Por semana, quantas vezes ou quantas horas semanais? Como é que a gente deve distribuir isso? Qual que é o interessante? A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda uma prática de 150 minutos semanais a ser realizado de baixa a moderada intensidade. Caminhadinha, trotezinho leve, seria esse grupo, da baixa para moderada intensidade de atividade. O que daria aproximadamente, distribuindo isso em 5 dias da semana, 30 minutinhos. Agora, alta intensidade, uma corrida mais intensa, uma atividade que demande um pouco mais de capacidade cardiopulmonar, seriam 75 minutos. Olha! Então, é um tempo que, se a gente parar para 75 minutos por semana de uma atividade mais intensa. Isso. Então, isso é um tempo mínimo para que você possa trazer para você um benefício de saúde, uma prevenção de doenças crônicas de maneira significativa. Então, não é um tempo, se você pensar 25 minutos do seu dia para atividade física, muito tranquilo, não né? É muita coisa. Claro que estamos falando aí em saúde, não falamos aí em benefícios estéticos. Tá certo, eu agradeço muito a sua participação aqui, doutor Diego Dias, que é médico do esporte, essas dicas, essas orientações para a gente nesse momento de exageros, que ainda não acabou, né? Agora, semana que vem é a hora que o pessoal entra na bebedeira. Gente, vamos com calma, porque lembra, 4% a mais de chance de ter um ataque cardíaco. Ninguém quer passar por isso. A gente quer chegar em 2020 bem, né? Isso mesmo. Obrigado, doutor. Obrigado. Uma ótima tarde, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.